O zumbido das 2h17. A rainha acorda em sua gaiola de ouro. A notificação das 2h17 da manhã não foi um som. Foi uma vibração, o zumbido de uma asa de mosquito contra o mármore Carrara do criado mudo. Era a única coisa que se movia no silêncio sufocante e climatizado da cobertura. Clara Olmedo, grávida de 6 meses e completamente acordada, fitou o segundo iPhone, aquele que seu marido, Rafael Bastos, garantia ser apenas para mercados internacionais. A tela estava preta, mas o texto de pré-visualização brilhava com uma intimidade venenosa. Nova York, The Ritz, 21 Ares. Não se atrase. Naquele instante, o silêncio de sua vida, comprado com 50 milhões em imóveis de luxo na Avenida Faria Lima, em São Paulo, se transformou em um túmulo. O silêncio na cobertura era a coisa mais cara que Rafael Bastos possuía. Era um vazio profundo e aveludado, adquirido com vidros acústicos triplos, 600 metros quadrados de ar, muito acima do bairro do Itaim Bibi, e uma equipe que se movia como sombras. Para Clara, agora Clara Olmedo, nos últimos 3 anos, esse silêncio tinha parecido paz. Agora, parecia uma pressão que roubava o ar de seus pulmões. Ela parou no centro de seu closet cavernoso, um espaço maior que seu primeiro apartamento de solteira em Belo Horizonte. Prateleiras de ternos sob medida de Rafael, Hermenegildo Zegna, Ricardo Almeida, Savile Row, erguiam-se como um exército disciplinado de um lado. Seu próprio guarda-roupa, uma coleção vibrante de alta costura que ele havia escolhido pessoalmente, confrontava o dele em uma explosão de cor e seda. Ele costumava chamá-la de sua ave exótica, e esta era sua gaiola dourada, forrada de Dior e Chanel. Clara acariciou a barriga, onde a curva leve, mas firme, dos 6 meses de gravidez, era inegável. Este bebê, o filho deles, deveria ser a peça final perfeita de sua vida perfeita, o herdeiro da dinastia de Private Equity Bastos. Mas a alegria que sentiu durante o primeiro trimestre havia se endurecido em um nó frio e pesado no estômago. A traição não veio como um evento repentino e devastador. Foi um veneno lento que se infiltrou nos alicerces de seu casamento. Começou com as pequenas coisas, as noites no escritório que se estendiam até as manhãs, as viagens de negócios urgentes para Hong Kong e Munique, que o deixavam com o cheiro de um perfume que não era o dela. Um aroma fraco e enjoativo, The Portrait of a Lady, de Frédéric Malle, muito sofisticado, muito deliberado para ser um acidente. Era a forma como ele virava o celular, uma tela que antes estava aberta para ela, agora transformada em um segredo sombrio e guardado. Rafael era uma criatura de hábitos e arrogância imponente. Essa combinação, Clara estava começando a perceber, seria a sua ruína. Ele acreditava que era muito inteligente para ser pego e que ela era muito dócil, muito apaixonada para sequer suspeitar. Ele estava errado nos 2 aspectos. A primeira rachadura real na fachada apareceu há 1 mês. Ele havia deixado o celular secundário, aquele que ele dizia ser para negócios internacionais, carregando em seu criado mudo, um erro quase ridiculamente amador. Às 2h17 da manhã, enquanto Clara jazia acordada, lidando com a insônia induzida pela gravidez, ele se iluminou, não com uma ligação ou mensagem, mas com uma notificação de calendário. Sofia, The Ritz, 21 Ares. Não se atrase, Sofia. O nome era elegante, exótico, soava caro, como tudo na vida de Rafael. O coração de Clara batia contra suas costelas, uma tamborilagem frenética no silêncio sufocante. Seu primeiro instinto foi pegar o telefone, acordá-lo e gritar para estilhaçar a superfície plácida de suas vidas com as bordas dentadas de sua dor.
Mas um instinto mais profundo e frio assumiu o controle. Um instinto que ela pensou ter enterrado há muito tempo, de uma vida antes de Rafael. Antes de ser Clara Olmedo, esposa da alta sociedade e filantropa em treinamento. Ela foi uma vez Clara Ruiz, uma das investigadoras de oposição mais perspicazes de São Paulo. Seu trabalho não era a contabilidade, era o desmantelamento. Ela desmantelava carreiras políticas. Ela seguia o dinheiro real, o dinheiro sujo, para descobrir a podridão enterrada sob camadas de pactos complexos e mentiras corporativas. Ela não caçava apenas predadores financeiros. Ela caçava os políticos que eles possuíam. Foi ela quem encontrou a conta offshore que acabou com a carreira de um senador, aquela que rastreou uma doação de caridade até um oligarca russo, matando efetivamente uma nomeação para ministro. Ela havia deixado tudo por Rafael. Estava exausta, cínica e cansada da luta. Ele havia parecido tão sólido, tão charmoso, tão real. Ele lhe prometeu uma vida de paz, uma vida onde ela não teria que lutar mais. Ela acreditava ter encontrado um amor que fazia sua vida antiga de suspeita e planilhas parecer cinza e irrelevante. Agora, olhando para aquela tela brilhante, ela percebeu que não tinha abandonado aquilo. Estava apenas dormente. Naquela noite, ela não dormiu. Saiu da cama, seus movimentos tão silenciosos quanto os funcionários que raramente via. Foi para o escritório em casa, um espaço branco estéril que ela raramente usava. Ligou seu laptop criptografado, uma relíquia de sua vida antiga que Rafael achava adoravelmente paranoica, e começou a cavar. Ela não começou pelo celular dele, começou pelo dinheiro dele. O dinheiro nunca mente. As finanças de Rafael eram um labirinto de empresas de fachada, holdings offshore e fundos cegos, projetados para minimizar impostos e maximizar o sigilo. Para qualquer outro seria impenetrável. Para Clara, era um idioma que ela falava fluentemente. Seu erro havia sido o amor. Ela havia se cegado voluntariamente. Ela aceitou sua explicação de que essa complexidade era simplesmente um negócio inteligente. Sua maior arma era a arrogância máxima dele. Quando se casaram, ele lhe deu acesso às contas mestras do escritório familiar. Foi um grande gesto romântico, um símbolo de sua parceria. Ele nunca imaginou que ela possuísse a habilidade de realmente compreender o sistema, muito menos navegá-lo. Ele pensava que seu trabalho de pesquisa de oposição era fofoca e leitura de registros de votação. Ele não tinha ideia de que ela podia ler uma confirmação de transferência bancária como uma página de poesia. Por semanas, ela passou suas noites mapeando o império dele enquanto ele dormia ou estava em um de seus jantares de negócios. Ela era um fantasma na máquina, rastreando transferências bancárias, analisando extratos de cartão de crédito e cruzando relatórios de despesas. E lá estava ela, Sophia LaRue. O nome apareceu repetidamente. Um apartamento na Vila Nova Conceição, pago por uma empresa de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas, BVI, a Bastos Capital Holdings Directive, diretamente ligada a Rafael. Um cartão Amex Centurion Black, um adicional em uma conta que Clara nunca tinha visto, acumulando despesas no shopping Iguatemi, Cartier e hotéis 5 estrelas ao redor do mundo. Voos que espelhavam a própria agenda de viagens de Rafael, mas sempre na primeira classe, uma fileira atrás dele. Mas ele não estava apenas tendo um caso, ele estava financiando uma vida paralela. A dor era imensa, um golpe físico que a deixou sem fôlego. Ela se sentava em seu escritório frio às 4h da manhã, uma mão na barriga inchada, a outra rolando pelas faturas do Hotel Four Seasons, em Hong Kong.
O bebê chutava, como se sentisse sua angústia, e as lágrimas finalmente vieram, lágrimas silenciosas e quentes de humilhação. Mas a estrategista nela estava desapegada. A dor era um dado. Ela a impulsionava. A magnitude do engano era assombrosa. Não era apenas o dinheiro. Era o planejamento meticuloso, os anos de mentiras tecidas em cada "eu te amo", cada carícia suave em sua barriga, cada promessa sussurrada. Cada sorriso que ele lhe dava em jantares à luz de velas agora se revelava parte de uma grande ilusão, uma na qual ela havia vivido sem questionar. Seu estômago revirou com o peso dessas lembranças, agora coalhadas e contaminadas. Ela cavou mais fundo, para além da amante, em direção à verdadeira fortaleza. O negócio dele. Ela encontrou os pontos de alavancagem, as dívidas ocultas, os sócios secretos. Ela encontrou a pasta de contingência, enterrada em um servidor que ele acreditava estar isolado do ar. Airgapped era a pasta de chantagem dele, podres sobre seus concorrentes, sobre políticos corruptos, até mesmo sobre membros da diretoria de sua própria empresa. Era assim que ele vencia, não por ser mais inteligente, mas por ser mais sujo. Agora ela entendia o homem com quem havia se casado. Ele não era um rei, era um parasita, e ela era apenas sua última hospedeira. Mas o verdadeiro catalisador, o evento que a transformou de uma mulher traída em algo muito mais perigoso, veio na terça-feira passada. Rafael estava em uma teleconferência em seu escritório em casa. Ele chamava de seu esquife, sala segura, uma sala à prova de som que ele construiu para negociações delicadas. As portas pesadas estavam fechadas. Ele acreditava que eram impenetráveis. Não eram. Não se você estivesse do lado de fora, e não se a porta estivesse, por algum milagre do destino, deixada entreaberta uma fração de centímetro. Clara estava a caminho da cozinha, seus pés descalços silenciosos sobre o mármore frio. Ela estava prestes a passar pela porta quando ouviu a voz dele, baixa, aguda e despojada de seu charme habitual. Ele não estava falando sobre aquisições ou ligações de investidores. Estava falando sobre ela. As cláusulas matrimoniais são inquebráveis, Kenzo. Ela leva 1 milhão. Isso é tudo. Ela reconheceu o nome, Kenzo Takahashi, o advogado notoriamente implacável de Rafael, um homem com a alma de um tubarão. Clara congelou, a mão achatada contra a parede do corredor. Seu sangue gelou. Mas a gravidez complica as coisas, continuou Rafael, seu tom como sílex. A imagem é horrível. Não podemos ter um divórcio público e bagunçado. Não com o lançamento do novo fundo. Uma pausa. Depois as palavras que pararam seu coração. Então, controlamos a narrativa. Vamos construir um caso instável, hormonal, emocionalmente errática. Vamos ordenar uma avaliação psicológica. Provaremos que ela é uma mãe inapta. Mãe inapta. A frase a atingiu como um tapa. Ele ia tirar seu filho dela. A voz de Kenzo veio pelo viva-voz, calma e mortal. As cláusulas dão a ela um pagamento único. Ela vai lutar, é claro, mas uma vez que tivermos a alavancagem da criança, ela cederá, aceitará o acordo e desaparecerá. Visitas supervisionadas 2 vezes por ano. Se ela se comportar. Seus joelhos fraquejaram. Ela se agarrou à parede para se estabilizar, sua respiração vindo em arfadas superficiais. As paredes que antes a protegiam agora pareciam estar se fechando, testemunhas silenciosas de uma traição tão profunda que a esvaziou. Cada célula de seu corpo gritava para invadir, confrontá-lo, arrancar seus olhos, mas algo mais forte a deteve. Não medo,
não mágoa, clareza. Clara teve que tapar a boca para evitar que o soluço escapasse. Mas não era um soluço de tristeza. Era um soluço de raiva pura e incandescente. Ele não estava apenas planejando deixá-la. Ele estava planejando apagá-la, pintá-la como delirante, pegar a única coisa que ainda importava no mundo. Ele ia usar o filho deles como uma arma para destruí-la. Naquele momento, parada no corredor frio e silencioso de sua gaiola dourada, a esposa de coração partido morreu. A estrategista renasceu, armada com a fúria de uma mãe. Ele queria deixá-la sem nada. Ela o deixaria com menos. Ela se afastou da porta, tão silenciosa quanto havia se aproximado. Sua mente, há poucos momentos, um turbilhão de dor, agora era um tabuleiro de xadrez. Isso não era mais sobre desilusão amorosa. Isso era guerra. E ela, Clara Ruiz, nunca havia perdido uma guerra. Ela foi para seu escritório e trancou a porta. Abriu seus mapas financeiros. Ela tinha visto as paredes mestras, os pontos de pressão, as pedras angulares que sustentavam o grande arco de sua fortuna. E ela começou a redigir um plano, não para o divórcio, para a demolição. Ela precisava de um aliado, alguém em quem pudesse confiar implicitamente, alguém cujas habilidades complementassem as suas, alguém que odiasse Rafael Bastos quase tanto quanto ela o odiava agora. Ela pegou seu celular descartável, um dispositivo simples e impossível de rastrear, que ela havia comprado com dinheiro vivo semanas antes, e digitou uma única mensagem para o único número salvo nele: seu irmão, Daniel Ruiz. Daniel era a ovelha negra da família, um gênio da cibersegurança, um verdadeiro hacker white hat que vivia em um loft apertado em Florianópolis, trabalhando para uma pequena empresa de segurança digital. Ele via o mundo em código, linhas de breach e proteção. Ele sempre desprezou Rafael, chamando-o de sociopata carismático, desde a primeira vez que se conheceram no Natal. Clara uma vez descartou isso como ciúme fraternal. Agora ela via como a verdade mais clara que jamais havia ignorado. A relação deles era complicada. Ela o havia tirado de sérios problemas anos atrás. Uma indiscrição juvenil envolvendo o Ministério da Defesa. Ele lhe devia uma, e ambos sabiam disso. Sua mensagem foi simples. Operação Bonaparte, você está dentro? Era um código da infância deles, uma referência à fuga de Napoleão de Elba, sua abreviação para um plano audacioso, arriscado e que exigia execução impecável. A resposta veio em menos de 30 segundos. Por você, Clara, eu queimaria a internet. Mande as coordenadas. O plano tinha um nome. Agora precisava de um cronograma. Clara abriu o calendário de Rafael. Em 2 semanas, ele estava programado para voar para sua vila em Fernando de Noronha para um retiro de bem-estar solitário, supostamente para desestressar antes do próximo trimestre fiscal. Mas os registros de voo que ela já havia recuperado mostravam um segundo bilhete, Sofia Larue. Eles estariam juntos do outro lado de um oceano, emaranhados em lençóis que Clara havia pago. Eles estariam dormindo e ela estaria trabalhando. Nos 14 dias seguintes, Clara interpretou o papel da mãe devota, radiante e grávida. Ela fingiu desejos por picles e sorvete. Ela discutiu paletas de cores para o quarto do bebê. Ela decidiu por um azul pálido e relaxante, e sorriu calorosamente toda vez que Rafael tocava sua barriga. Cada sorriso era uma mentira. Cada carícia parecia uma aranha rastejando em sua pele. Ela era um fantasma em sua própria vida, observando, coletando, preparando. Com precisão metódica, ela reuniu as últimas peças vitais do quebra-cabeça.
os protocolos de segurança para os portais de bancos privados na Suíça e Ilhas Cayman, as frases específicas de autenticação vocal usadas com seu broker no Safra Private Bank, as seed phrases para múltiplas carteiras de armazenamento a frio de criptomoedas que ela descobriu em um pendrive USB escondido dentro de uma cópia esvaziada de O Príncipe de Maquiavel em sua estante. A ironia era tão cortante que quase tinha gosto doce. Daniel fez sua parte. Ele configurou uma cadeia de redes privadas virtuais, VPN, que mascarariam a atividade digital dela através de uma dúzia de países em segundos, tornando sua presença eletrônica impossível de rastrear. Ele também preparou seu pacote de recomeço. Uma nova identidade, Ana Milan, um passaporte português, uma carteira de motorista e uma rede de novas contas bancárias em um país sem tratado de extradição com o Brasil. Ele era o seu criador de fantasmas digitais. Na noite anterior à partida de Rafael, ele estava de um humor particularmente generoso. Ele lhe presenteou com um estojo de veludo. Dentro, um colar de diamantes ridiculamente grande. Para a futura mamãe mais linda do mundo, ele disse, sua voz suave como seda. Clara sentiu uma onda de náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Ela permitiu que ele o abotoasse em seu pescoço, as gemas frias e pesadas contra sua pele. É lindo, Rafael. Obrigada. Vou sentir sua falta. Ele sussurrou beijando sua testa. Estarei esperando. Ela respondeu, segurando o olhar no espelho. A mulher no reflexo era uma estranha, um sorriso sereno e olhos tão frios quanto os diamantes em sua garganta. Ele estaria em breve deitado ao lado de sua amante. Ela estaria esperando. Não por sua ligação, mas pelo momento em que ela queimaria tudo o que ele havia construído até o chão. Ele foi. O voo para Fernando de Noronha partiu do aeroporto privado às 22h05. Clara assistiu ao ícone do jato particular se mover lentamente pelo aplicativo de rastreamento de voos em seu celular descartável, até se tornar um ponto sobre o Oceano Atlântico. Rafael estaria se acomodando, bebendo um champanhe vintage. Sofia estaria com ele. A atuação havia começado. A atuação de Clara terminou no momento em que a porta pesada da cobertura se fechou atrás dele. A máscara de doce e dócil escorregou. Ela se moveu pela casa silenciosa e opulenta, seus passos ecoando na imensidão. Ela caminhou até o closet e tirou o colar de diamantes. Não o devolveu ao estojo de veludo. Ela o deixou cair sobre o tapete felpudo, onde ele jazia como uma serpente brilhante. Nunca foi um presente. Era uma algema. Ela não a usaria mais. Seu centro de comando era agora seu escritório em casa, branco puro, transformado. Um segundo monitor, trazido pelo mensageiro de Daniel 2 dias antes, ficava ao lado de seu laptop criptografado. Uma ventoinha silenciosa zumbia suavemente na mesa. Perto havia uma garrafa térmica de chá de camomila morno, 3 barras de proteína e uma bateria externa de alta capacidade. Este era o seu quarto de guerra. O espaço era frio, estéril, mas zumbia com uma eletricidade que ela não sentia há anos. Esta era a casa. Seus dedos pairaram sobre o teclado, sua mente percorrendo cada passo com clareza cirúrgica. No entanto, por baixo disso, seu pulso batia erraticamente, um baque surdo de adrenalina e terror maternal. Não haveria segundas chances. A batalha duraria aproximadamente 8 horas. A janela entre Rafael adormecer no meio do voo e seu banco privado em Genebra abrir as portas para negócios.
Ela colocou o fone de ouvido e iniciou uma chamada segura e criptografada de ponta a ponta para Daniel. Fase 1, você está verde? A voz de Clara era plana, composta. Verde em todos os aspectos. Daniel respondeu, sua voz crepitando ligeiramente, mas igualmente firme. Estou dentro da infraestrutura da Bastos Capital agora mesmo. É uma fortaleza, Clara. Mas ele deixou a chave debaixo do tapete. A integração da casa inteligente. Ela não perguntou. Exatamente. Daniel confirmou. Ele ligou tudo. Câmeras de segurança, controles de clima, até o servidor on-site, a um único hub de IoT por conveniência. A segurança dele é apertada, mas o firmware tem uma pequena falha. Eu estou dentro. Tenho acesso completo à rede interna. Posso monitorar cada pacote de dados que entra e sai. Se um alarme silencioso disparar, eu o matarei antes que ele sequer pense em discar. Você é invisível? Clara respirou fundo e devagar. Certo, Daniel, eu vou entrar. Sua estratégia era uma cascata, projetada com precisão para velocidade e devastação. Ela não apenas esvaziaria uma conta, ela iniciaria um colapso financeiro sincronizado e multifacetado. Ela se inclinou para a frente, seus dedos apertando o teclado. Cada toque na tecla seria uma ferida. Cada confirmação, uma pequena detonação. Ela não estava apenas desmantelando o império dele. Ela estava reivindicando sua própria voz. Uma transação de cada vez. Sua lista era ordenada por liquidez e risco. Primeiros alvos, contas de corretagem. Morgan Stanley e Goldman Sachs. Este era o núcleo de seu patrimônio líquido, centenas de milhões em ações, títulos e fundos mútuos. Acessá-los exigia mais do que uma simples senha. Exigia um código de autenticação de 2 fatores, 2FA, enviado para o celular principal de Rafael. O celular dele estava atualmente a 35 mil pés no ar, configurado no modo avião. Inútil para ele, mas não para ela. Daniel, ela disse, estou iniciando o login no portal do Morgan Stanley. Preciso que você intercepte o 2FA. Me avise quando enviar. Clara digitou o nome de usuário e a senha complexa. R. Bastos, Rei Leão. Ela havia descoberto isso semanas atrás. A arrogância dele era sua maior aliada. O portal solicitou um código de 6 dígitos. Enviado, já peguei. Daniel disse. Uma pausa tensa de 4 segundos. O SMS foi redirecionado para um número virtual. Depois para mim. Estou vendo o pacote. O código é... Os dedos de Clara voaram. S92, acesso concedido. Ela estava dentro. Uma vertiginosa variedade de números, símbolos de ações e registros de transações encheu a tela. Uma carteira avaliada em mais de 300 milhões de dólares. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. Ela havia ensaiado este momento em sua mente 100 vezes. Ela não liquidou tudo de uma vez. Isso dispararia alertas, disjuntores, bandeiras do sistema. Em vez disso, ela iniciou uma série de operações em blocos estratégicos. Grandes posições em ações de primeira linha, altamente líquidas, foram vendidas em transações cuidadosamente espaçadas e imediatamente convertidas em dinheiro. Agora vinha o passo crítico, movê-lo. Ela não podia transferir os fundos diretamente para suas novas contas. Aqui é onde o próprio labirinto de empresas de fachada de Rafael entrou em jogo. Nos últimos 3 anos, ela ocasionalmente usou seu sobrenome de solteira, Clara Ruiz, para estabelecer pequenas empresas de consultoria para estruturação de investimentos. Cascas vazias, entidades esquecidas. Até agora, Clara havia silenciosamente, ilegalmente, assumido o controle total de 3 delas. Da conta Core do Morgan Stanley, ela iniciou uma cadeia de transferências bancárias,
cada uma logo abaixo de $1 milhão, para evitar uma supervisão intensificada. O destinatário, Ruiz Strategic Holdings. A nota de pagamento, serviços de consultoria prestados. De lá, o dinheiro saltaria de Ruiz Strategic para uma segunda casca, em seguida para uma terceira, antes de finalmente aterrissar em seu destino final. Uma nova conta corporativa em um banco privado em Liechtenstein, sob o nome Helvetia Strategic Solutions, uma entidade totalmente controlada por uma tal Ana Milan. Foi um processo meticuloso: login, autenticar, executar, transferir, repetidamente, por 2 horas seguidas. Ela repetiu o processo exato com a conta do Goldman Sachs. Os números na conta de Liechtenstein subiram a um ritmo assombroso. Segundo alvo, os bastiões offshore. Safra Private Bank, em Genebra, e um banco menor nas Ilhas Cayman. Este era o dinheiro antigo. O dinheiro enterrado. Também era o mais difícil de contornar. A segurança neste nível era biométrica. Para acessar a conta do Safra, Rafael usava a autenticação por voz. "Você precisa me dar o melhor do seu Rafael", disse Daniel, sua voz com um traço de humor negro. Clara estava pronta. Ela passou semanas compilando horas de gravações de voz de Rafael, de entrevistas de podcast, palestras e, o mais valioso, um arquivo que ela mesma havia capturado dele, ditando notas de investimento. Com software de IA de código aberto, ela costurou uma impressão de voz sintética passável. Ainda era uma aposta. Ela discou a linha direta de Private Banking do Safra. Uma voz suíço-alemã nítida atendeu. "Preciso autorizar uma transferência", Clara replicou, sua voz mascarada pelo software avançado de alteração de voz que Daniel havia fornecido. "É claro, senhor. Por favor, diga seu nome e número de conta." Ele forneceu os detalhes. "Obrigado, senhor Bastos. E agora para a autenticação vocal. Por favor, diga a frase: 'O ar da montanha é o mais puro.'" Era isso. Clara clicou em um botão. A voz digitalmente recriada de Rafael Bastos proferiu a frase: "O ar da montanha é o mais puro." Um silêncio longo e agonizante se seguiu. "Verificação bem-sucedida", o banqueiro disse. "Como podemos direcionar seus fundos, senhor Bastos?" Uma onda de alívio a percorreu. Ela rapidamente ditou as instruções de transferência, movendo o saldo completo, assombrosos $200 milhões, para a mesma conta de Liechtenstein. Terceiro alvo, a criptomoeda ilocalizável. Rafael havia se gabado de que era seu seguro apocalíptico. Ele armazenou as chaves privadas em armazenamento a frio em um Ledger Nano, o mesmo pendrive USB que ela havia encontrado dentro de O Príncipe. Daniel a guiou através disso. Bitcoin, Ethereum, tudo transferido para uma única carteira anônima. Valor: $80 milhões. Objetivo final: o insulto. O sol começa a atingir o horizonte. 6 da manhã. Sua janela estava se fechando. Era a hora das contas nacionais. Ela fez login na conta corrente conjunta deles. Saldo: $786.152. Esta era a conta da vida deles. Hipoteca, pessoal, sua mesada mensal. Ela a esvaziou até o último centavo. Então ela parou, ela se permitiu um sorriso sombrio. Ela iniciou uma transferência final, um depósito na mesma conta conjunta. Exatamente R$100. Em seguida, ela foi para sua conta corrente pessoal. Ela a esvaziou deixando R$1 na conta, o suficiente para um café ou uma passagem de ônibus. Acabou. Ela se recostou, o corpo tremendo. Seus olhos percorreram a contagem final.
Ela acabara de liquidar e transferir mais de 600 milhões de dólares. Daniel sussurrou, sua voz rouca. Está feito! A fase 1 está completa. Jesus, Clara, você respirou fundo. Estou olhando os registros. É uma guilhotina digital. Você não apenas roubou, você o apagou. Fase 2, ela disse, já em movimento. Os dados. O servidor interno de Rafael, escondido no porão climatizado. Ele continha toda a vida dele, cada e-mail, cada contrato, e o mais importante, a partição oculta e criptografada rotulada contingência, a pasta de chantagem dele. Agora era dela. Estou iniciando a transferência para a nuvem segura, Daniel disse. São 800 gigabytes. Vai levar uns 20 minutos. Assim que terminar, eu limparei o disco de origem. E eu falo sério. Higienização de nível Departamento de Defesa. Nenhum byte sobreviverá. Enquanto os dados fluíam, Clara se moveu pela casa. Ela não levou nada de luxo. Nem as joias, nem a arte, nem a roupa de grife. Ela fez uma mala. Apenas o essencial. Os celulares descartáveis, seu novo passaporte, o livro Razão de Criptomoedas, as coisas que ela possuía antes de Rafael e as ferramentas da vida que ela viveria depois. Ela entrou no quarto. O travesseiro dele ainda tinha a marca de sua cabeça. Ela não sentiu nada. Ela foi para o banheiro principal e pegou o teste de gravidez positivo da gaveta, aquele que havia começado tudo, o das 2 linhas rosas, desafiadoras e inegáveis. Ela o colocou gentilmente sobre o travesseiro dele. Seu celular zumbiu, uma mensagem de Daniel. Download completo. Apagando o disco agora. Você tem que ir, Clara. Agora. O rastro digital se foi. Agora, apague o físico. Clara desceu a grande escadaria pela última vez. No saguão. Ela parou. Seus olhos pousaram em uma foto emoldurada dela e de Rafael no dia do casamento. Eles pareciam tão felizes. Tudo era uma mentira. Ela tirou a única chave de casa de sua bolsa e a colocou sobre a mesa de mármore sob o retrato. Então ela saiu pela porta da frente, deixando-a destrancada. No final do longo e sinuoso caminho de sua outra casa, a mansão em Angra dos Reis, para onde ela havia dirigido em um carro alugado, reservado sob um nome falso, um carro de serviço indetectável, já estava esperando. O sol estava nascendo. Era o primeiro dia de sua nova vida e o último dia de Rafael Bastos. Ele simplesmente ainda não sabia. Rafael Bastos acordou com o suave estrondo da descida em Fernando de Noronha e a voz melíflua de uma aeromoça oferecendo uma toalha quente. Ele se sentia invencível. O voo havia passado em uma névoa de felicidade e ausência de sonhos. Ele passou as primeiras 2 horas enviando mensagens para Sofia, flertando com ela, antes de cair em um sono profundo. Ele era um rei nas nuvens, voando para sua amante, com sua vida perfeita e sua esposa grávida, esperando obedientemente em casa. Ele desembarcou, passando rapidamente pela fila da alfândega privada. Logo adiante, Sofia estava esperando. Ela parecia radiante em um vestido de linho branco. Ele a beijou com força. Uma afirmação possessiva e pública. A espera acabou. Ela respondeu, guiando-o para o elegante Mercedes preto que esperava para levá-los à vila. O primeiro indício de problema foi sutil. Enquanto eles afundavam nos assentos de couro luxuosos, Rafael puxou seu cartão Amex Centurion para dar gorjeta ao concierge privado. Minhas desculpas, senhor Bastos, o homem disse educadamente. Foi negado. Rafael piscou. Negado? Impossível! Tente novamente. O homem o fez. Mesmo resultado. Rafael franziu a testa e puxou outro cartão. Um JP Morgan Reserve. Negado. Sofia observou um toque de preocupação em seu rosto. Tudo bem, querido? Não é nada.
Rafael retrucou, o rubor subindo em suas bochechas. Ele pegou uma pilha grossa de reais em sua carteira e entregou-a. Provavelmente um problema de rede, mas algo frio havia se instalado sob sua pele. Ele ficou em silêncio durante a viagem. Distraído, distante, ele continuou checando o celular, abrindo seus aplicativos bancários. Credenciais inválidas. Por favor, entre em contato com o atendimento ao cliente. Ele tentou redefinir uma senha. A solicitação de um código de confirmação foi enviada para seu e-mail. Quando Rafael tentou acessar sua caixa de entrada, encontrou outra barreira. Atividade incomum detectada em sua conta. O acesso foi temporariamente suspenso. Quando chegaram à grande vila à beira-mar, o humor de Rafael havia azedado completamente. Ele invadiu o escritório, batendo a porta. Ele precisava falar com seu banqueiro privado no Morgan Stanley. Daniel Chen, Sr. Bastos, disse a voz familiar. Bom dia. Ele estava esperando sua ligação. Daniel, que diabos está acontecendo? Rafael retrucou. Nenhum dos meus cartões funciona. Estou bloqueado de tudo. Houve uma pausa. Quando Daniel Chen falou novamente, sua voz estava tensa, formal. Rafael? De acordo com nossos registros, uma liquidação total de sua carteira foi iniciada, aproximadamente às 23h, hora de São Paulo, ontem à noite. Todos os ativos foram convertidos em dinheiro e transferidos por cabograma. Rafael ficou pálido. O quê? Isso é impossível, eu estava em um avião. Temos os registros, Daniel respondeu, sua voz clínica. O login foi verificado. Os códigos de autenticação de 2 fatores foram inseridos. Todos os fundos foram transferidos para uma conta de holding corporativo. A partir das 13h45 desta manhã, seu saldo conosco é 0. 0! Rafael repetiu. A palavra soou estranha. O mesmo padrão foi detectado no Goldman, Daniel disse baixinho. E acabei de receber alertas de nossos bancos correspondentes em Genebra e nas Ilhas Cayman. Suas contas offshore foram esvaziadas. O telefone de Rafael escorregou de seus dedos inertes. Ele desabou em uma poltrona, sua mente girando. Isso não era um hack. Um hacker teria deixado uma bagunça. Isso foi cirúrgico. Isso não foi aleatório. Foi pessoal. E então o pensamento veio. Tão absurdo, tão massivo. Quase o fez rir. Clara. Não, impossível. Doce e dócil Clara. A mulher que planejava eventos de caridade. A mulher que não conseguia... Ele pegou o telefone e discou o número dela. Direto para a caixa postal. Ele ligou para o telefone da casa, tocou e tocou. Nenhuma resposta. O pânico, uma emoção que Rafael não experimentava desde a adolescência, começou a subir em seu peito. Ele ligou para Kenzo Takahashi. Kenzo! Ele latiu. Ela se foi! Tudo! O dinheiro! Tudo se foi! Rafael, Kenzo disse firmemente, foque. Diga-me o que está acontecendo. Rafael relatou a história. Quando terminou, houve um silêncio longo e pesado. Ela, Rafael sussurrou, tem que ser ela. Sua esposa? Kenzo soou hesitante. Rafael, ela planeja festas, não assaltos financeiros. Você não a conhece, Rafael gritou. Havia uma vida antes de mim. Ela trabalhou em São Paulo, pesquisa de oposição, forense, algo... Ele parou, ofegante. Contabilidade forense. Não, meu Deus, pesquisa de oposição. Kenzo engoliu em seco. Jesus Cristo, Rafael, isso não é uma carreira secundária, isso é uma arma. Fique onde está, eu vou até a cobertura. A espera foi uma agonia. Horas depois, Kenzo ligou de volta. Sua voz era pesada. Estou na cobertura, Rafael. A polícia está aqui. Eu disse a eles que suspeitava de um arrombamento. E então, Rafael exigiu.
Não há entrada forçada, Kenzo disse em voz baixa. Mas ela se foi. As roupas dela estão aqui. As joias dela. Tudo exceto uma mala. Os funcionários não a viram desde a noite em que você partiu. O que você encontrou? No escritório dela, Kenzo disse. O cofre está aberto, vazio. A cópia de O Príncipe está no chão. O livro Razão de Criptomoedas se foi. Rafael esperou, prendendo a respiração. No quarto, Kenzo continuou. Ela deixou algo no seu travesseiro. O que foi? Rafael perguntou rouco. Um teste de gravidez? Positivo. Um som escapou da garganta de Rafael. Algo entre um gaspe e um engasgo. Uma mensagem. Ela não estava apenas pegando o dinheiro. Ela estava pegando o filho dele, seu herdeiro. E o servidor? Kenzo acrescentou a voz baixa. O servidor no porão. Foi apagado. Profissional. O que quer que estivesse lá, Rafael, sumiu. Ou melhor, alguém mais tem agora. Os arquivos de chantagem, a alavancagem, o poder, tudo. Encontre-a, Rafael sussurrou, a voz fina e venenosa. Não me importa o custo. Use tudo. Eu quero que ela seja encontrada, Kenzo. Eu quero meu filho. E eu quero que ela pague. Encontrem Clara Ruiz. A caçada havia começado, mas Clara Ruiz não existia mais. Uma semana depois, uma mulher chamada Ana Milan, visivelmente grávida, desceu de um trem em Lisboa, Portugal. Ela usava roupas simples. Seu cabelo, antes brilhante, estava cortado e tingido de castanho rato. Ela se registrou em um modesto apartamento pré-pago com vista para o rio Tejo. Naquela noite, ela recebeu uma mensagem criptografada de Daniel. Eles são bons, Clara. A equipe do Kenzo é astuta. Estão rastreando o fluxo de dinheiro. Encontraram a conta de Liechtenstein. Estão se movendo para congelá-la. Ana Milan, também conhecida como Clara Ruiz, sentiu um sorriso pequeno e frio tocar seus lábios. Ela digitou sua resposta. Eu sei. Eu esperava que eles o fizessem. Quanto havia quando eles congelaram? A resposta de Daniel veio instantaneamente. Cerca de 5 milhões de dólares. Ana tomou seu chá de ervas. Bom, essa era a isca. O resto já está em armazenamento a frio e barras de ouro, em um cofre em Zurique. Deixe-os ficar com os 5 milhões de dólares. É a taxa de achado deles. Ela não estava apenas fugindo. Ela estava se redimindo. Ela abriu seu novo laptop e uma conexão de internet segura por satélite. Ela abriu o arquivo de contingência de 800 gigabytes. Ela não o enviou para a imprensa. Isso era bagunça. Esse era o jeito de Rafael. O jeito dela era cirúrgico. Ela anonimizou um único arquivo. Prova de insider trading específico de Rafael em um recente acordo agrícola. E enviou-o para um portal dedicado a delatores da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela pegou outro arquivo. Prova de um caso de um senador brasileiro financiado por um fundo de propinas da Bastos Capital e enviou-o diretamente para a esposa do senador, uma mulher que Clara conhecia de seus dias em São Paulo por ser muito mais implacável do que o marido. Finalmente ela pegou os arquivos que detalhavam os planos de Rafael para alavancar seus próprios sócios para fora do novo fundo e os enviou anonimamente para os próprios sócios. Ela fechou o laptop. A tempestade havia sido desencadeada. Não se tratava de dinheiro. O dinheiro era apenas a ferramenta. Tratava-se de justiça. Tratava-se de garantir que aquele homem nunca, jamais, pudesse usar seu poder para ameaçá-la ou ao filho deles novamente. Ele não perdeu apenas a esposa. Ele não perdeu apenas o filho. Ele perdeu a armadura que o tornava invencível. Final significativo. 3 meses depois, Ana Milan estava sentada em uma pequena varanda em Lisboa,
o sol português brilhante aquecendo seu rosto. Ela segurava seu filho recém-nascido, Léo. Ela estava lendo as notícias internacionais em seu tablet. Rafael Bastos indiciado por múltiplas acusações de fraude de valores mobiliários. Senador Freitas afastado alegando motivos familiares. Olmedo Capital Partners solicita recuperação judicial após golpe interno. Ela olhou para o bebê adormecido em seus braços. Somos só nós agora, meu pequeno, ela sussurrou. Nunca se tratou de vingança. Tratava-se de resiliência. Tratava-se de recuperar a dignidade que ele havia tentado arrancar dela. Uma mentira de cada vez. Ela foi uma vítima. Então, se tornou uma sobrevivente. Agora, finalmente, ela era livre. Chamada para a ação. O que você achou do plano de Clara? Você acha que Rafael Bastos terá o que merece nos tribunais? Se a história de Clara, de recuperar seu poder com inteligência, ressoou em você, por favor, clique em Gostei e compartilhe este relato com alguém que precise se lembrar de sua própria força. Deixe um comentário abaixo. Qual você acha que foi o maior erro de Rafael? O que você faria com os arquivos de chantagem? Não se esqueça de se inscrever para mais histórias de justiça e segundas chances.